Olá, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e estou com você aqui mais uma vez para pensar coisas espirituais, coisas ligadas à Bíblia, que é a palavra de Deus. Quero falar com você a respeito de um texto dos Evangelhos, onde um homem chamado Jairo procura o Senhor Jesus e diz que a sua filhinha estava muito enferma, à beira da morte, para que Jesus fosse com ele. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E aí então, no meio do caminho, há uma multidão que começa ali a oprimir a Jesus, a estar ao seu redor, e ele para dar atenção também àquelas pessoas. E aí naquele momento, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, de uma enfermidade hemorrágica há 12 anos, ela vai ali e toca nas orlas de Jesus. Há um diálogo de Jesus com os seus discípulos a respeito, que pergunta quem o tocou, porque ele sentiu que dele saiu virtude. Eles respondem que como o Senhor pergunta quem tocou, se tanta gente está próxima e aí te apertando, né, chegando perto. E aí então a mulher levanta sua mão ali naquele meio e diz, fui eu, e conta todo o caso. Eu não sei quanto tempo levou esse diálogo entre Jesus ter parado ali, conversado com as pessoas, essa mulher chegar lá, tocar em Jesus, Jesus se virar para os discípulos, conversar com eles, eles conversarem com Jesus, aí a mulher se manifestar, Jesus conversar com ela, e eu não sei quanto tempo levou para aí Jesus recomeçar o caminho que ele estava fazendo com Jairo para chegar à sua casa, já que a sua filha estava doente e à beira da morte. E aí até que Jesus realmente chega lá. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina já está morta. E aí então nós conhecemos também este texto que de maneira dramática o Senhor Jesus vai ali e lança uma palavra, né, e essa menina ressuscita. Agora, você já pensou, desde que Jairo começou a clamar a Jesus, até a chegada de Jesus, não parece que as coisas foram do mal para o pior? A menina estava doente, ficou muito doente, morreu. Jesus ouviu a oração de Jairo, começou a atender, parou no meio do caminho, depois seguiu, quando chegou lá a menina já estava morta. Mas, queridos, quando o Senhor Jesus chegou lá, houve um grande milagre, uma grande transformação naquela casa. Estava havendo choro, dor, luto. E as pessoas, quando Jesus falou que a menina estava apenas dormindo, elas riram. Você vê como a presença de Jesus, ela muda o ânimo, ela muda o estado de uma casa, de uma situação que já tinha chegado num caos, no pior. E olha que levou tempo até Jesus chegar lá. Mas quando ele chegou, tudo foi transformado. Nós assistimos, né? Na verdade nós lemos, ficamos conhecendo as histórias bíblicas e contamos o fim, o milagre da ressurreição da menina. Mas e o processo? A cura da mulher do fluxo de sangue. E os 12 anos? Você percebe, queridos, que nós conhecemos os finais felizes das histórias e nós não olhamos muitas vezes para o que essa gente que foi atendida por Jesus passou até que fosse atendida? Da mesma forma, você está no processo que ninguém conhece, você está no processo que ninguém leva em conta, mas da mesma maneira que com a mulher do fluxo de sangue, da mesma maneira que com Jairo e a sua filha que foi ressuscitada, vai ser com você. Desde o primeiro dia que você chamou a Jesus, ele ouviu e ele começou a caminhar com você. E eu estou aqui te dizendo que no nome do Senhor Jesus, a tua história, assim como as histórias dessas pessoas na Bíblia, vai ter um final feliz. Continua crendo, continua confiando, continua caminhando com Jesus. Não demora, ele entra na tua casa e faz a diferença. Aquilo que era choro vira riso, aquilo que era tristeza vira alegria, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe demais, demais, demais. E não esquece de uma coisa, que eu aqui te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.